Fala rapaziada, beleza? Meu nome é Osmar, sou jornalista, tô começando esse novo canal e não podia ter um tema melhor pra gente começar do que falar de Neymar. Então, enfim, nesse vídeo a gente vai ter três grandes temas pra gente falar, que é essa volta do Neymar pro Santos, esse momento dele, gol olímpico, como é que tá essa retomada, o assunto que tá todo mundo falando, que é a possível volta dele pra seleção, se é o momento, se não é, se tá cedo, se tá tarde, se ele tem que voltar, tem que ser o protagonista, Vini Júnior, melhor do mundo, como é que vai ser tudo isso. E um panorama mais geral que eu vou deixar pro fim, enquanto opinião até de fã, já botando minha carteirinha já de cara, não dá pra negar, do que eu espero do Neymar, do que a gente pode projetar do Neymar pro futuro, independente desse momento curto prazo que a gente tá falando agora. Então, antes de mais nada, queria pedir teu like, tua inscrição, teu comentário para ajudar o canal, estamos começando agora, então é muito importante esse engajamento, mesmo que não seja exatamente um comentário sobre o assunto, dá um comentário só para engajar, só para ajudar. Como diz o Formiga, o importante é se movimentar, não pode ficar parado e não fazer nada com o vídeo. Então, basicamente, vamos lá, começando primeiro por esse momento de gol olímpico, de gol, de assistências, enfim, essa volta dele do Santos. O que eu pode ver assim nesse recorte curto de 5 jogos? Eu acho que, obviamente, né, ele tá voltando de uma lesão de 1 ano e meio, mais ou menos, né? E parado quase que 2 anos, jogando meia dúzia de jogos desde a Copa do Mundo para cá. Então tem todo um processo de recuperação que está se finalizando em campo, essa recuperação física eu me refiro, né? E obviamente adaptação de jogo, tempo de bola, ritmo de jogo, entrosamento com o time, que também não ajuda muito. O time do Santos está melhorando, mas ainda é um time bem fraco. Então acho que tudo isso tem que ser levado em conta. E o que eu poderia analisar até agora, um cara que realmente acompanhou a carreira toda do Neymar, vi quase todos os jogos, assim, sempre que possível eu adaptei para conseguir ver os jogos no PSG, no Al-Hilal quase não teve jogo, mas sempre via na seleção. Então, assim, é um Neymar obviamente muito abaixo do que a gente conhece, do que a gente sabe, do que seria o, não nem o prime dele, mas o padrão dele, principalmente do fundamento drible. Eu sinto que esse fundamento é o que mais está demorando para ele conseguir readaptar, porque esse parte um pouco de explosão, de velocidade, não é só o gesto técnico para tu dar o drible, mas também para tu conseguir completar e passar do cara correndo e, enfim, finalizar a jogada. Mas vem evoluindo, já tem 2 gols, 3 assistências, tem participado ativamente do jogo, é o cara que mais se envolve no time disparado, o que mais cria jogadas, ele é muito protagonista, não foge de jogadas, assim, então tá evoluindo jogo a jogo. Acho que o jogo contra o Novo Horizontino dele foi o segundo jogo, foi um dos piores jogos dele na carreira, assim. Então, claro que vai ter altos e baixos, mas, pô, gol olímpico, um golaço absurdo, proposital, intencional, não tenho o que falar nesse sentido, um golaço mesmo. Lindo de ver. E, pô, as achadas que ele dá, ainda que o Guilherme, o Tiquinho, enfim, não aproveitem todas, assim como na seleção, o Gabriel Jesus, o William, o Hulk, todo mundo com o tempo também não aproveitou muito. Mas, pô, é muito mais um meia hoje do que um ponta. Isso é importante que fique claro também. E até na seleção, melhor ainda. O ponta é o Vini, isso não tem discussão. Na outra ponta é o Rafinha. O Neymar é um meia articulador ali mesmo, entre todos eles, ali mais livre. Mas acho que assim, tá voltando bem, ainda longe do seu auge, do que pode estar. Mas acredito que se não lesionar, antes dele de acabar esse primeiro contrato com o Santos, ainda no Brasileirão, ele já vai estar jogando bem, já vai estar, enfim, num nível que a gente acredita ali que seja, no mínimo, o nível Neymar, assim. O quanto vai ser esse nível Neymar é o que a gente tem que descobrir, que eu vou deixar um pouquinho mais pro final do vídeo, o que a gente pode projetar. Até para questão de futuro, se ele vai ficar no Santos como se projeta, se ele vai daqui a pouco tentar uma MLS para jogar com o Suárez e com o Messi, se ele vai voltar para o Barcelona como se cogita, enfim, como é que vai ser depois desse primeiro contrato com o Santos. Mas primeiro momento é isso. Agora, sobre a volta da seleção. Sobre a seleção, acho que é um tema delicado. Primeiro, porque assim, acho que é a primeira vez que se discute se o Neymar volta ou não volta para a seleção. Sempre foi um tema indiscutível. Machucou, beleza. Quando ele voltar, ele é o primeiro a estar na lista da seleção. Mas eu entendo que tem essa discussão no momento, é o maior hiato dele ficar parado. Ele trocou de clube quase que 2 vezes nesse momento, entre o último momento estável dele na seleção. O Vini Júnior ganhou o melhor do mundo nesse tempo. Rafinha tá voando do Barcelona. Tem o Estevão crescendo. Tem o Endrick, que não tem o tempo de jogo, mas é um cara que se projeta muita coisa em termos de até de seleção, para ser o camisa 9, até de 2026. Então eu entendo que em termos de renovação de safra e não tendo ficado o mesmo técnico, possa se pensar se é o momento ou não, mas em outros momentos isso não seria pensado, não seria cogitado. E eu, até enquanto fã, não só enquanto jornalista, enquanto, né, olhando de fora, mas até enquanto fã, entendo que talvez não seja o momento mesmo.
Por quê? Porque a exigência vai ser muito maior e ele também não vai conseguir se colocar nesse estágio de quem se exige menos, de quem vai ficar menos protagonista, vai deixar o Vini controlar o jogo, o Rafinha. Não, o Neymar não funciona assim. Então o Neymar vai querer protagonizar, vai querer ser o cara do jogo, e ele não tá conseguindo fazer isso contra o Novo Horizontino. Tu imagina contra a zaga da Argentina, a zaga da Colômbia, se não me engano, que são os dois jogos dos amistosos. Então, assim, sendo um outro jogador, eu acho que até faria sentido deixar no banco, entra no segundo tempo e tá tudo certo. Mas ele é muito líder, ele é muito protagonista, ele não conseguiria se sentir natural ali se não tivesse puxando o jogo para ele, que é o que ele faz sempre. Então acho que não é o momento, acho que poderia esperar realmente ele tá mais 3, 2, 4 meses ali liso de lesão, jogando regularmente, e aí sim, numa próxima convocação, ele já vem para ser o cara da seleção, que é o natural. E aí a gente já entra até numa terceira parte do vídeo, que é essa projeção de. Então, até conectando com essa questão do que dá para esperar dele, nessa questão da seleção, olhando um pouco para o futuro, eu acho que a gente pode projetar já, pensar o que a gente pode esperar do Neymar. Acho que o Pedro Certezas falou uma coisa esses dias que me deixou fixo assim na cabeça. Que é, pô, o Neymar, quantos por cento é esse Neymar? Esse Neymar que a gente tá vendo, ele é quanto? Ele é 30, 40, 50, 60, 70%? O Thiago Leifert ontem falou em 65%. Eu acho que, infelizmente, essa é a pergunta que não quer calar mesmo. A gente precisa entender qual é a porcentagem desse Neymar pra gente poder entender o que dá pra projetar. Porque, infelizmente, assim, pô, sou muito fã, espero muito que ele consiga ganhar uma Copa. Eu acho que é um jogador que, ainda que tenha um sucesso, pô, financeiro absurdo, marketing absurdo, reconhecimento dentro de campo principalmente, mas ele poderia mais, ele poderia ter ganho uma Copa já, ele poderia ter ganho o melhor do mundo, ele poderia ter sido mais artilheiro na Europa, o PSG talvez deu uma empacada nele ali. A gente pode fazer um outro vídeo em algum momento, um outro vídeo só pra analisar um pouco da carreira do Neymar no geral, mas assim, infelizmente, olhando para esse futebol atual, se esse futebol não for 30%, se a gente não tiver uma margem considerável de evolução a partir daqui, eu acho difícil a gente conseguir olhar uma Copa do Mundo de 26, onde ele vai ser o protagonista, onde a gente vai jogar a seleção ao redor dele. Muito e muito infelizmente. Talvez no sentido de articulação, sim, que é o que ele está fazendo no Santos no momento. Mas aquela dependência que a gente precisa para um time jogar para um jogador e para se ganhar um torneio como uma Copa do Mundo, como foi 22 com o Messi, como é, enfim, determinadas seleções para determinados jogadores ou até times de futebol, clubes. O Real Madrid de 2016, 17 jogava muito para o Cristiano, o Messi de 2000 todos praticamente, principalmente 2012 a 15 ali jogava muito pro Messi também. E eu acho que falta ainda muito para ele conseguir voltar nesse nível aí. Então, espero muito que tenha essa margem, acho que dá tempo e ele tem potencial, obviamente, para isso e para muito mais. Mas olhando o futebol atual, ele não conseguiria, se ele mesmo se ele dobrar o futebol atual, acho que se ele tivesse 50% ainda não seria o suficiente para ele protagonizar e ganhar uma Copa. Mas acho que assim, dá para evoluir muito, tá aqui no sexto jogo, tem muita coisa para acontecer. O Santos tem que melhorar muito, tem peça para chegar, tem entrosamento para acontecer, tem ele voltando para a seleção, autoestima, daqui a pouco ele volta, entra bem, junto com o Vini, junto com o Rodrigo, com o Rafinha, a seleção tem em nomes pelo menos está muito bem servida, tem que fazer funcionar com o Dorival e não dá mais tempo para trocar para outro treinador, então tem que ser o Dorival tem que conseguir fazer a seleção jogar. Mas acho que é um panorama geral aí, mas é só para um primeiro vídeo para botar para fora toda essas percepções, assim, de muito que a gente vem ouvindo falar de Neymar e dessa volta em seleção e tudo mais ultimamente. Precisava começar com esse assunto aqui, e com o tempo a gente vai destrinchando em outros mais, com mais detalhe, um para cada vídeo ali e outras coisas que vão aparecendo no dia a dia também, tá? Deixa o like, te inscreve no canal, deixa um comentáriozinho para ajudar. Tamo junto, até a próxima, valeu!